A resposta da Federação da Rússia já chegou de várias maneiras. Vamos falar também sobre o desempenho da Ucrânia em Kupiansk e o que aconteceu com o submarino que ela teria afundado. Mas, na verdade, pode se tratar de fato de um tremendo ridículo por parte da inteligência ucraniana e de todo o Ocidente coletivo. Já que, por enquanto, a Rússia com as imagens desmentiu os fatos. E de que maneira? Vamos ver também como as coisas estão acontecendo de forma geral na frente ucraniana? Tem alguma surpresa? Temos todos os detalhes. Temos as últimas análises e, acima de tudo, as reações mais à flor da pele. A resposta da Federação da Rússia vai no sentido de desmentir a propaganda ocidental. Por um lado, em segundo lugar, claro, isso vai acontecer por meio de ataques diretos, principalmente contra a embaixo, infraestrutura energética da Ucrânia e a infraestrutura portuária do país. Se vocês me seguissem no Telegram, já saberiam pelo canal privado as informações mais recentes, entre outras coisas, na linha de frente e no conflito ucraniano. Mas no meu canal do Telegram General, eu avisei vocês há alguns dias que a Rússia estava preparando um ataque de proporções enormes para o final de dezembro. Mas agora eu sei que a esse ataque, além disso, vai ser acrescentado outro, pelo menos um ataque intermediário. E aí estamos falando especificamente de um ataque, repito, contra a região de Odessa. Este, em específico, vai ser algo como a reação da Rússia ao que a Ucrânia tem feito recentemente. Esses sabotagens com ajuda ocidental, mas que, na verdade, poderiam ridicularizar não só a própria Ucrânia, mas diretamente todo o Ocidente. A saber, mas reparem agora, além disso, o Ocidente anexa a isso imagens de satélite. É justamente aí que chega a negação dessa informação por parte da Federação da Rússia. Porque acontece que a Rússia começou a jogar no campo midiático. Isso me surpreendeu tremendamente. Mas é o que aconteceu. Será que o Ministério da Defesa russo se cansou de não fazer absolutamente nada a cada novo ataque ucraniano, principalmente no âmbito midiático? E disseram: chega, acabou, dane-se tudo. E vamos fazer o que, na minha opinião, deveriam ter feito desde o começo. Agora é ir com toda a verdade, mostrando os fatos, que realmente, vamos ver, são imagens absolutamente diretas. A Federação da Rússia. Além disso, o Ministério da Defesa do país fez declarações muito contundentes que ridicularizam a propaganda ucraniana. Imagens onde, de fato, eles mostraram imagens de satélite. Se vocês repararem na primeira imagem, como estava no que é o cais, estamos falando de Navarra 6. Aqui já passamos para cima a segunda imagem, onde realmente está bastante deteriorado. Mas, enfim, pode ser que o dano tenha sido causado justamente pelo cais e não pelo submarino da Federação da Rússia. E se justamente essa poderia ser a chave de toda a questão? A imprensa ocidental publica imagens de satélite do cais de Novorossiysk, onde a Ucrânia, de fato, tentou realizar um ataque sem precedentes contra a Federação da Rússia. Nas imagens, é possível ver vestígios de uma explosão no cais, perto de um dos submarinos a diesel do tipo Varsavianta. Não são observados danos visíveis na estrutura do casco, apesar de ontem o Serviço de Segurança da Ucrânia ter afirmado que o submarino havia sido realmente destruído. Então, é aqui que nós paramos, diretamente diante das imagens que a própria Federação da Rússia anexou. Imagens que a própria Federação da Rússia anexou. Imagens ocidentais, imagens de satélite. Novorossiysk, onde a Ucrânia efetivamente tentou atacar a Federação da Rússia. Perón, décadas entre o meio-dia. A alegação de que não houve ataque ao submarino russo na baía da frota naval de Novorossiysk resulta da tentativa do inimigo de checar tudo com um veículo subaquático não tripulado. Nenhum míssil atingiu seus objetivos. O submarino da frota do Mar Negro, Dom Slavkina, base naval russa. Suas bagagens e versões não foram danificadas.
Seu serviço no regime estatal. Repito, do ridículo mais estrondoso, no qual a propaganda ucraniana costuma cair o tempo todo, dia sim, dia também. Eu queria mostrar exatamente esta imagem para vocês, porque aqui dá para ver perfeitamente o que é. O cais está cercado, e há uma espécie de comportas que se abrem e se fecham. Mas mesmo assim, eu entendo que o drone ucraniano conseguiu entrar quando, por exemplo, um navio ou um barco estava passando por ali. Sei lá, quando as comportas estavam abertas. Então ele teve que entrar nesse momento. Não sei se esse drone em particular teria a capacidade de esperar ali até o momento do ataque. Seja como for, realmente às vezes é impossível proteger 100% do espaço aéreo, marítimo e terrestre. E essas coisas, eu acho, é absolutamente normal que acabem acontecendo. Por um lado, temos a confirmação com essa imagem de que a Federação da Rússia está tomando todas as medidas ao seu alcance, justamente para evitar os ataques em questão. Mas nem sempre é possível. Isso sim, o ataque deixa quem mais fica em ridículo é o lado contrário. A propaganda ucraniana, como sempre, o que faz é se aproveitar da confiança absoluta que os meios de comunicação ocidentais lhe dão e oferecem. Por um lado, que alguns analistas, inclusive analistas que supostamente não são da OTAN, até mesmo dentro da Federação da Rússia. Vamos lá? Alguns de nós já estamos cansados de falar bom, de denunciar aqueles correspondentes de guerra russos que, por alguma razão, por meio daquela corrente que foi criada, sobretudo quando Prigozhin, eles estão acostumados demais a criticar qualquer coisa que o Ministério da Defesa da Rússia faça. E isso que na Rússia não há liberdade de expressão, há uma terrível ditadura, pois há alguns que não param de criticar o Ministério da Defesa do país. E basicamente o que eles sempre dizem é: este é o ataque ucraniano. Caso alguns de vocês não tenham visto direito, basicamente o que alguns dizem é que, claro, foi a Ucrânia que disse isso. Bem, gente, isso deve ser verdade, certo? Mas não necessariamente, porque esses são os dados que temos como base. De fato, aqui dá para ver essa enorme explosão, mas não dá para saber se o submarino foi danificado. Se não, ontem não tínhamos informações por parte da Federação da Rússia quando chegaram, pois falamos sobre isso ao vivo, no momento. Hoje já temos imagens em que a Rússia desmente a versão principal. E então já podemos nos basear em algo. Na hora de dizer, olha, talvez a Rússia possa ter razão, a Ucrânia possa ter razão. Seja como for, estamos falando que nesse ataque em particular, o Reino Unido forneceu à Ucrânia a tecnologia na forma desse drone submarino, que de fato acabou realizando o ataque. Os Estados Unidos, muito provavelmente, forneceram à Ucrânia dados de inteligência, o que tem a ver com imagens de satélite, aviões de reconhecimento, informações sobre o sistema de defesa do porto, os horários de passagem dos navios. Em definitivo, o quadro mais completo, sem dúvida alguma. Vamos ver se conseguem adivinhar de onde vem e se ainda havia dúvida. Já adianto para vocês. O quadro mais completo desses fatos é fornecido pelos Estados Unidos diretamente para a Ucrânia, ou seja, praticamente em tempo real. Nem assim, a Ucrânia é capaz de realizar um ataque minimamente bem-sucedido. Deixando a tecnologia britânica em ridículo, os dados de inteligência dos Estados Unidos e até mesmo o próprio país, algo ao qual o regime de Zelensky já está absolutamente acostumado. Vamos ver. Já comentamos que esse ataque realmente não significaria muita coisa, em termos de que a Federação da Rússia, mesmo que perdesse um submarino, teria sim que responder à Ucrânia. Com isso, na verdade, quase se beneficiaria mais, principalmente agora. E vamos ver isso em seguida. Os combates estão muito mais ferozes. Há várias localidades em disputa. Em definitivo, o que estamos vendo aqui é o pretexto perfeito
para que a Rússia traga toda a artilharia, não a mais pesada, nem de longe. Isso também devemos ter muito claro, mas para que a Rússia traga toda a artilharia, para que vá a Ucrânia destruir o sistema energético deles. Parece que no regime de Kiev, eles não estão nem minimamente preocupados com esses fatos. Eles são um tipo de modelo de submarino. Para que vocês tenham uma ideia de qual teria sido o submarino supostamente afundado pela Ucrânia. Mas como já vemos, segundo o lado russo, ele continua perfeitamente de pé. Ou seja, por um lado, a Rússia nos surpreende muito. A resposta militar ainda está por vir, e eu sei que está sendo coordenada, repito, principalmente contra a infraestrutura portuária, assim como a energética de Odessa e da parte oriental da Ucrânia. Na transmissão de ontem, já vimos como grande parte da Ucrânia está ficando sem luz. Está prestes a ficar praticamente sem nenhum tipo de sustento. As pessoas estão tendo que fritar ovos usando praticamente um maçarico. Era como uma espécie de maçarico de grande tamanho. Enquanto isso, a Ucrânia continua fazendo papel de boba e continua tentando insistir nisso. Não se entende muito bem contra a infraestrutura. Ucrânia, tudo contra a infraestrutura e principalmente a infraestrutura da Ucrânia. Contra a infraestrutura da Ucrânia e sobre a infraestrutura da Ucrânia, sobre contra a infraestrutura da Ucrânia e acima de tudo contra a infraestrutura e principalmente contra a infraestrutura. Tudo contra a infraestrutura da Ucrânia, principalmente contra a infraestrutura da Ucrânia. E, acima de tudo, contra a infraestrutura da Ucrânia. Tudo contra a Ucrânia. Principalmente, pelo que parece, eles são capazes de superar esse tipo de limite que eles mesmos estabeleceram, do ridículo mais absoluto que vivem de forma praticamente constante. Ou seja, eles tentam atacar a Rússia dia sim, dia também, fazer isso da forma mais chamativa, provocar que a Rússia responda de forma desproporcional, que tudo vá por água abaixo, que a guerra se torne total. No entanto, temos pouco menos do que as imagens. O triste disso é que a mídia ocidental já espalhou as imagens por todas as redes. E muita gente realmente acreditou que isso é moeda limpa e que, portanto, a Ucrânia realmente realizou com sucesso o ataque em questão. Os mesmos meios de comunicação apresentaram isso como grande sucesso ucraniano. Duvido muito que eles vão desmentir, agora que temos confirmação do contrário por parte da Federação da Rússia. É assim que funciona a liberdade de imprensa à moda ucraniana. Ou seja, de qualquer forma, o Serviço de Segurança da Ucrânia, que tentou apresentar tudo isso como uma grande vitória, acabou ficando como uma instituição digna de um verdadeiro palhaço, que agora está tentando, e vamos ver em breve, negociar sua liberdade e sua segurança. E olha, parece que já estão chegando a algum acordo. Enquanto isso, a Rússia tem que lidar com o fato de que aviões de reconhecimento americanos, sim, mas que agora estão sendo substituídos por aviões de reconhecimento europeus, estão sobrevoando o Mar Negro, estão tomando posição, estão, portanto, tirando fotos também. Ou seja, estão investigando a situação. É um avião espião eletrônico da Força Aérea Italiana. Trata-se especificamente do Gulfstream 550 e ele substituiu os aviões de reconhecimento americanos no Mar Negro. A aeronave está sobrevoando o porto de Constança, na Romênia. E claro, tentando, imagino eu, coletar dados para usá-los, por exemplo, em um futuro ataque contra a Federação da Rússia, sobrevoando o porto de Constança. E segundo a versão, o avião, de fato, vai ajudar as Forças Armadas da Ucrânia a repelir um futuro ataque por parte da Federação da Rússia. Dito isso, a resposta russa também, claro, é em termos militares. Aqui temos a localidade de Kupiansk, que recentemente a Ucrânia, lembro vocês, estava afirmando que já controla, que já está totalmente sob seu poder. Hoje vamos ver qual é exatamente a realidade, porque aqui a Rússia também mostrou algumas imagens e temos declarações diretas de soldados da Federação Russa diretamente de Kupiansk. Temos a geolocalização dessas posições e, portanto, temos a realidade dos fatos. Do ponto de vista da Federação Russa,
Kupiansk agora se tornou um dos pontos principais da frente midiática entre a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia supostamente está lá, conquistando uma vitória atrás da outra, quando na verdade o que acontece é que a Rússia está aplicando sua estratégia clássica, e eu diria sua estratégia mais brilhante. E é que basicamente Kupiansk está sendo agora algo como uma isca, através da qual a Rússia consegue avançar em outras frentes, como por exemplo Guliáipole, nesses termos. Estima-se. E eu já coloquei isso no meu canal do Telegram. Vocês podem ler com mais detalhes e me seguir por lá. Aproveitando, porque lá sempre tem informações de última hora, as notícias mais recentes sobre o conflito ucraniano. Poucas publicações, mas extremamente valiosas. Não é porque sou eu que publico. Então podem me seguir por lá. Eu havia dito que Guliáipole provavelmente cairia em breve? Há algumas fontes bastante confiáveis. Algumas delas dizem que a queda pode acontecer antes do Natal. Outras fontes apontam que a Rússia não vai entrar em Arizab. Estive analisando a situação com militares russos e muito provavelmente eles vão optar por flanquear essa localidade. E já está às portas da capital da região, Zaporozhye, que é a cidade de Zaporozhye. De fato, a Ucrânia agora está concentrando todas as suas forças no funil de Kupiansk, colocando um monte de soldados lá para tentar salvar uma fortaleza, pelo menos em termos midiáticos. Garante que tem a localidade praticamente sob controle. Ela está fazendo absolutamente tudo o possível e o impossível para demonstrar que as forças armadas da Federação Russa não estão, nem são esperadas, na maior parte de Kupiansk. Enquanto isso, essas são as imagens que nos transmitem e nos enviam os próprios soldados da Federação Russa. 15 de dezembro de 2025, nós, soldados da Federação Russa, estamos nas ruas da cidade russa de Kupiansk, mandamos saudações ao presidente vencido, admiramos ele por suas habilidades com redes neurais. A seta vermelha onde vocês estão vendo essas letras vermelhas também indica onde essas imagens foram feitas, muito perto do centro de Kupiansk, próximo ao monumento onde Vladimir Zelensky supostamente tirou fotos. E isso desmente o fato de que as forças armadas da Ucrânia controlem a cidade. Na verdade, o vídeo é totalmente comprovável. Ou seja, a rua ao redor de... Adoro essa indireta que eles mandam para Zelensky. Cumprimentamos o presidente vencido da Ucrânia e nos maravilhamos com seu domínio da inteligência artificial. Insinuam que Zelensky não esteve em Kupiansk, mas acredito que ele esteve. O que acontece é que estão sendo postadas imagens claramente fabricadas desse endereço. Neste momento, ele atrai todos os olhares da mídia, o que é perfeito para a Rússia avançar. É uma estratégia que ela usa, pois há pouco tempo, de forma praticamente habitual, é comparável a Artyomovsk, antiga localidade de Bakhmut. O que está acontecendo agora mesmo em Kupiansk? Porque Sirsk e Drapati, especialmente este último, que está encarregado da direção de Kupiansk, estão colocando praticamente às pressas centenas e centenas de soldados ucranianos, praticamente de uma hora para outra. E com isso está tentando enfrentar a Rússia, na verdade, aproveitando uma das estratégias mais conhecidas que a Rússia tem aplicado ultimamente. Para avançar no campo de batalha, que é entrar com pequenos grupos de militares, digamos, se infiltrar nas defesas inimigas, entrar por florestas, agir mais como grupos de forças especiais, ou seja, se camuflando no ambiente e criando pequenos focos de resistência, pouco a pouco, e unindo esses grupos, até ter um exército bem formado dentro de cada localidade. Essa foi uma estratégia que a Rússia usou precisamente em Krasnoyarsk, antiga Pakrovsk, e essa é a estratégia que a Ucrânia está tentando usar neste momento. Estratégia que, por enquanto, não parece estar tendo muito sucesso. E é isso que algumas fontes dizem diretamente do local dos acontecimentos. O caso de Kupiansk, junto com todos os eventos ocorridos,
demonstra mais uma vez a importância do apoio informativo nas ações militares. E, nesse sentido, o Ministério da Defesa da Rússia, pelo que parece, está agindo de uma forma cada vez mais razoável e cada vez mais esperta. É interessante que, após o aparecimento desse vídeo de Kupiansk, possa haver uma pequena pausa, mas isso não esclarece totalmente a situação. O controle russo da parte central da cidade, em geral, não pode ser questionado. A partir daqui, no entanto, o debate se concentrou em entender, pelo menos dentro da Federação Russa, quais reservas ucranianas Drapati realmente colocou em combate e quais tarefas foram atribuídas a elas. No mínimo, falou-se de uma tentativa de romper as posições russas e de algum tipo de ação simbólica. Os ataques vindos do noroeste e do sudoeste realmente aconteceram. Mas, como já se supunha anteriormente, as capacidades de fogo russas na região acabaram sendo muito maiores. As reservas ucranianas aparentemente se esgotaram muito mais rápido do que o previsto. Como resultado, todas as tentativas de desbloquear a cidade fracassaram até o momento. Nesse contexto, vale a pena reexaminar atentamente as declarações de alguns blogueiros, incluindo alguns russos, de que as forças armadas da Ucrânia quase tinham chegado ao centro de Kupiansk e todas as posições russas estavam prestes a ser perdidas. Nessa mesma categoria está a história da viagem de Zelensky até a Stella para tirar uma selfie. Se é que realmente aconteceu em algum momento. E aqui, quero dizer, se realmente se trata de imagens de arquivo, ou até mesmo imagens feitas com inteligência artificial. É assim que está a situação agora, no ponto mais quente da frente russa, ou da frente russo-ucraniana, ou da frente Rússia-OTAN. A cidade de Kupiansk, na Ucrânia, mantém toda a pressão lá. Por um lado, para tentar ofuscar o que está acontecendo agora mesmo em Krasnarmysk e Dmitrov. As antigas Pakrovsk e Mirnograd estão sob controle total da Federação da Rússia. Mirnograd, prestes a cair completamente cercada. As forças armadas da Ucrânia não conseguem tirar nenhum de seus soldados de lá. Agora, tentam se dispersar, sair ou abandonar a localidade atravessando o campo, o que é extremamente difícil. E por isso, eles têm Kupiansk como uma espécie de apoio midiático, como um tipo de coringa para tentar sair, para que o ridículo não seja tão monumental, para que a mídia ocidental, principalmente a mídia ucraniana, tenha algum conteúdo para jogar nessa panela da guerra, onde a maior parte do exército ucraniano está se desgastando aos filés russos, feitos de carne moída de verdade. Mas olha, eles não vão ligar, não vai fazer diferença nenhuma para eles, e não vai importar. Por quê? Essa estratégia russa, a mais brilhante de todas que a Rússia usou nesta guerra, a qual ainda vamos dedicar um relatório completo que se baseia justamente em não dar à Ucrânia nenhum motivo para parar de lutar. Por exemplo, em Kupiansk, ou seja, em um ponto, até irritar a Ucrânia, dizendo: veja, você realmente não está tendo nenhum controle sobre este território, como acabaram de fazer os soldados russos, mas depois continuar sem atualizar a situação, nem dizer muita coisa. Em termos midiáticos, tudo está supostamente coberto pela névoa da guerra, o que permite à Ucrânia tentar cada pequena vitória seguinte. Também tentar vendê-la na mídia como uma vitória tremendamente grande e significativa, o que, em última instância, resulta no desgaste das reservas ucranianas que agora deveriam estar defendendo outras localidades, entre elas, por exemplo, a cidade de Gulaipoli, que a Rússia está prestes a tomar. E isso, segundo algumas fontes, não vai levar muito mais do que 2 semanas, no máximo 1 mês, o que é um grande resultado, principalmente se partirmos do princípio de que, recentemente, a Rússia em Zaporozhye nem sequer se podia imaginar que fosse avançar tanto. Ou seja, enquanto a Ucrânia tenta desgastar a Rússia em Kupiansk, ou principalmente enquanto a Ucrânia tenta salvar a pele do regime de Kiev em Kupiansk e, sobretudo, sua imagem pública, a Rússia está avançando em outras frentes, em outras áreas,
está controlando outros territórios. E assim, basicamente, pouco a pouco, até a vitória final. O que, do jeito que as coisas estão indo, acho que ninguém que tenha um mínimo de objetividade pode questionar.